Fala aí galera, Mestre Vitão aqui e hoje estou aqui para falar com vocês sobre a mesa mais difícil de RPG que eu já narrei e as 3 lições que eu aprendi com ela. Então, roda a vinheta, Marcel, bora pro vídeo. Então bora lá, primeiramente, claro, se você ainda não segue a gente, inscreva-se aqui neste canal lindo que falamos várias dicas para mestres e confira o nosso livro completo do mestre de RPG, onde estão lá todas essas dicas que eu vou falar nesse vídeo e muito mais. Então, qual que foi essa mesa que foi a mais difícil que eu já narrei? Foi uma mesa de The Witcher RPG, cuja campanha, por sinal, acabou semana passada, depois aí de 10 sessões extremamente complexas, cada uma com seus desafios para os jogadores, mas também para mim, como narrador. E por que foi tão complexo assim essa mesa? Porque o cenário de The Witcher, ele primeiramente é complexo, segundamente porque o sistema em si traz essa complexidade para as suas regras e em terceiro lugar porque cada um dos personagens é bom em algo diferente. Então vamos explorar cada um desses pontos. Primeiramente falando sobre o fato de que cada personagem é bom em algo diferente. Diferentemente de mesas como D&D e outros sistemas em que todo mundo consegue entrar para o combate, todo mundo consegue fazer tudo junto, embora algum ou outro seja melhor em alguma coisa, isso não é uma realidade em The Witcher, porque, por exemplo, classes como o Bardo e o Nobre, eles não são bons em luta, tradicionalmente. Ou seja, a hora que começa um combate, esses são personagens que eles ficam deslocados, eles ficam de lado, enquanto a ação acontece. E o mesmo acontece em cenários opostos. Quando você tem combates verbais e diplomacias muito intensas, personagens como guerreiros e o próprio Witcher não vão entrar, porque a empatia, o carisma deles é baixo. Então eles também ficam de lado, enquanto o diálogo ali continua. E isso é muito ruim pra mesa, porque o RPG é sobre holofote. É sobre todos os jogadores sentirem que eles são protagonistas ali dessa história. E essa realidade torna difícil isso acontecer. Então, caso você esteja sentindo isso na sua mesa também, qual que é uma dica legal que eu aprendi ao longo dessa campanha? Torne os personagens úteis em todos os cenários. O que isso significa exatamente? Que mesmo que ele não tenha ali aquela perícia da luta, mesmo que ele não tenha aquela perícia de diplomacia, mesmo que ele não tenha aquela habilidade específica em exploração, faça com que o conjunto de habilidades que aquele personagem tenha seja útil de alguma forma. Exemplo, o Nobre, em uma luta, pode incentivar as pessoas a lutarem, que foi o que o Nobre da nossa mesa fez. O Bardo pode se esconder e chamar a atenção, ou por exemplo, em situações de combate verbal, um Witcher, por exemplo, pode vir intimidar, não necessariamente com as palavras, mas com o próprio corpo, com a imponência que o Witcher tem, porque todo mundo sabe que o Witcher é capaz de arrancar a cabeça de basicamente qualquer um. Então, tem essas saídas criativas para garantir que você inclui todos. O segundo ponto é justamente esse sistema complexo. Eu particularmente acho que ficar rolando muitos dados e analisar muitos modificadores, muitos resultados enquanto a mesa tá rolando, atrapalha um pouco a imersão. Esse sistema do The Witcher, da Devir, ele é muito complexo, porque especialmente o combate, né? Mas o cenário como um todo, ele tem muitas situações que colocam modificadores, o que faz muito sentido no videogame, mas na hora de trazer isso para um jogo de RPG, eu acho que dá uma complicada. Então você tem questões de luz, de som, de posicionamento, de acertar ou não o oponente, de mirar onde você vai acertar o oponente, de ver se o oponente tem uma armadura ou não, se ele tem outras situações ali que interferem com você acertá-lo. Depois o dano que vai ou não, se você cair da armadura pra daí descer a vida. É conforme a vida desce, os seus atributos são modificados, então... Tem muita coisa que, pra mim, atrapalha essa imersão, porque você tem que ficar muito tempo em cada ação, rolando dados e analisando modificadores antes de continuar. Pra quem gosta de realmente simular algo extremamente tático, complexo, bem tabuleirístico, digamos assim, é bem interessante. No caso, eu e também os meus jogadores não gostávamos disso. Então, qual que foi a saída pra não ter esse entroncamento o tempo inteiro? Foi simplificar o sistema. Então, eu tenho essa visão de que o livro de regras, ele é um cardápio com várias opções e sugestões para os narradores e para os jogadores, que em cada mesa pode ser analisado o que será incluso e o que não será. Cada grupo vai ser mais ou menos aí tolerante ou intolerante em o que entra e o que não entra. Tem algumas coisas que são fundamentais, senão você também acaba desmontando o sistema. Mas, por exemplo, nessa mesa, uma simplificação que fizemos é que não teria mira em partes do corpo, seria tudo uma coisa só e a gente recorreria à interpretação para analisar onde acertou.
falou. Isso foi muito interessante porque nós pudemos trazer aquele realismo do The Witcher não para os dados apenas diretamente, porque rolou muito crítico absurdo que realmente simulou aquilo, mas sim para a narração e como que cada um imaginou que estava sendo feito, que estava ocorrendo ali. Por isso, quando acontecer esse tipo de situação, você sentir que está muito entrucado, simplifique um pouco as regras e escanteie algumas coisas que estão atrapalhando o contar da história. E o terceiro ponto é que The Witcher por si só, ele é uma história, ele é um mundo em que políticas e diplomacias têm um papel muito importante na trama. Então o próprio Geralt muitas vezes se vê em encruzilhadas que não tem a ver com ele, mas tem a ver com uma trama política que está acontecendo no continente. Seja uma guerra entre reinos, seja alguns personagens que querem matar um ao outro, ele acaba se envolvendo nisso sem querer, não sabe muito o que fazer. O próprio primeiro episódio da série da Netflix mostra isso muito bem. Então trazer isso para um RPG é também muito complexo, porque as coisas que acontecem, os monstros que surgem, as consequências que ocorrem, elas precisam ter este impacto na sociedade e nas questões políticas. Então, no caso desta campanha, surgiu um monstro e teve um acidente numa mina. Geralmente, em mesas de RPG, seria um caso de aventureiros vão lá e matam um monstro. No caso de The Witcher, isso é muito mais complexo, porque se um monstro surgiu numa mina, pessoas se acidentaram. Se o monstro está na mina, as pessoas não vão querer trabalhar. Se as pessoas não querem trabalhar, isso afeta a economia. Se afeta a economia, o prefeito local vai ter problemas com o rei, com o imperador, e tudo isso vai criando toda uma trama muito complexa, que você como mestre, eu no caso, tive que pensar muito bem ali em cada peão, em cada parte desse tabuleiro, né, político e diplomático, para entender o que cada um estava ganhando e perdendo com aquilo, como cada um ia se posicionar e por fim onde que o grupo ia entrar nisso. E a parte mais interessante de tudo, que foi um desafio, é que para que isso fique interessante, os jogadores, os personagens, eles precisam ser capazes de influenciar essas coisas que estão acontecendo, essas tramas políticas. Não adianta elas estarem lá e elas serem rígidas. Senão o jogador, o personagem entra, vê aquilo, sente que, pô, isso aqui é o que é. Eu tentei, mas não consigo mudar nada. Então, colocar os personagens no meio dessa trama para que eles sejam movimentados por essas peças, essas posições de prestígio pelo prefeito, pelo rei, etc., que é a parte legal. Porque aí os personagens sentem que eles estão indo de um lado para o outro, descobrindo coisas, entendendo essa trama toda e descobrindo como eles fazem parte disso e onde que eles podem influenciar. No caso dessa campanha foi muito interessante, porque teve alguns pontos-chave que eles influenciaram e resolveu situações diplomáticas gigantescas no país inteiro, porque era um detalhe ali que desencadearia um monte de coisa. Só que assim, isso foi um grande desafio, porque cada sessão tinha que anotar muito bem o que estava acontecendo, entender a trama como um todo, e após cada sessão analisar, bom, já que isso aconteceu, como que eu vou posicionar cada uma dessas coisas. E qual que é um aprendizado que eu achei sensacional dessa campanha nesse sentido? Que é bem interessante e basicamente em todas as aventuras você disponibilize uma mecânica de combate verbal. Isso foi algo que foi extremamente presente aí na mesa, em que vários momentos eles ficavam frente a frente com grandes figuras diplomáticas de negociação e tinham ali que falar diretamente com ela e negociar e jogar argumento e aguentar o argumento e tal, e isso ia perdendo a vida moral deles, que é o sistema que o The Witcher tem. Então ficava aquela tensão ao redor de uma negociação que eles sabiam que tinha algum peso. Em um momento, por exemplo, se eles perdessem essa negociação, 30 soldados que estavam cercando eles iam prendê-los. Em outra situação, 20 arqueiros estavam apontando para eles e as flechas seriam soltas. E por causa da negociação, todas as situações foram resolvidas não diretamente no combate. Então dar essa arma para os personagens da negociação, do diálogo, é bem legal, porque os próprios jogadores têm que interpretar os argumentos que eles estão colocando na mesa. Isso traz muito mais imersão para todo mundo. Então essas 3 dicas juntas fizeram com que essa campanha muito desafiadora se tornasse muito mais imersiva, e sem elas eu sinto que poderia ter entruncado e a gente provavelmente nem teria terminado ela. Caso você esteja passando por algo parecido, fica essas 3 dicas. Lembre-se de conferir o nosso livro aqui embaixo e até a próxima. Bye!